neste mundo. Abre em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Quando eu era criança, eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos de idade, eu estava com meu irmão uma vez assistindo aquele filme, O Exorcista, bem popular, né? Um dos ícones dos filmes de terror. E eu me lembro que após acabar aquele filme, né, aquelas cenas ficaram impregnadas na minha mente e era hora de dormir. E quem disse que eu pegava no sono? Não dormia de jeito nenhum. Mas eu vinha de uma tradição católica e os meus pais já desde pequeno tinham me ensinado, né, a rezar o Pai Nosso. Aí eu fui para a cama e comecei a rezar. Acho que eu rezei naquele dia, aquela noite, uns 50 Pai Nosso, para poder conseguir pegar no sono, para poder tirar aquele medo. E aquilo gerou um costume em mim. Mas eu jamais imaginei, quando criança, que um dia eu iria ter um conflito direto com esses seres e também experimentar essa realidade e ver que isso de fato é real e que atua no nosso meio. E como o crente deve lidar com isso? Efésios 6, versículo 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos ou carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 ao capítulo 3, ele trata da graça de Deus, como Deus nos salva nessa carta, como por meio de Cristo, ele nos redimiu pelo seu sangue, nos perdoou todos os pecados, e também de como nos convenceu e nos selou em seu Santo Espírito. E também como pela cruz, ele derrubou a parede de inimizade que havia entre judeus e gentios. Judeus da antiga dispensação, do antigo pacto, e os gentios que faziam parte da religião pagã. E como em Cristo, o próprio Senhor aboliu todo aquele sistema de ritos relacionados ao templo, ao sacerdócio, aos sacrifícios de animais, e por meio da fé uniu os dois grupos, fazendo com que se tornassem um só povo mediante a cruz. Do capítulo 4 ao início do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai tratar da prática cristã. Como crente já regenerado, perdoado por Deus, redimido pelo sangue de Jesus, vai viver a vida em santificação, em honra ao Senhor, vivendo a justiça do Senhor. Então, do capítulo 4 ao início do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai nos ensinar como que cada um de nós tem que se portar no presente século. E como, no próprio capítulo 4 também, Deus fala da unidade, Paulo fala da unidade da igreja, onde Deus levanta alguns homens, capacita alguns com o dom ministerial, chamando alguns para ser pastor, mestres, outros evangelistas, outros apóstolos. E como que o crente também se porta ou deve
viver em sua família, como um pai cristão deve se relacionar com os filhos e os filhos também com seus pais, e também os casados, né, com seus cônjuges. E Paulo, após dizer tudo isso, né, um resumo do início da carta, ele vai introduzir esse último ponto, que é o que a gente chama de batalha espiritual. Como o crente lida com isso? E por que Paulo introduz isso? Porque viver a vida cristã, viver a vida em santificação, não vai ser fácil, porque você não vai lidar somente com os seus problemas pessoais, com os seus próprios pecados, com pessoas que também se levantam contra você. Há um inimigo em comum que se levanta contra a igreja de Cristo, contra o povo de Deus, que é o diabo e os seus anjos. Então, como que o cristão lida com isso? Como é que ele vai confrontar essa situação quando ele passar por isso em determinado momento da vida dele? Porque alguns pensam que batalha espiritual, ou quando acontece uma manifestação espiritual dentro do lar, envolvendo membros da família ou uma pessoa conhecida, às vezes as pessoas pensam assim, o crente ali está em pecado, mas não é necessariamente isso, porque Jesus, quando foi batizado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito impeliu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então há momentos em que nós também seremos tentados diretamente por esses espíritos, quer eles usando algumas pessoas de uma forma direta ou indiretamente. Então, como que o crente lida com isso? Como é que nós vamos confrontar esses seres, né, que o apóstolo Paulo diz? E no versículo 10, ele começa então dizendo assim: finalmente, ou seja, depois dele ter dito como o crente tem que se portar nesse mundo em relação à família, ele vai dizer: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Como é que o crente se fortalece disso? Paulo já havia mencionado isso, ou algo parecido, na própria carta, no capítulo 1, versículo de número 18, que diz assim: oro também, capítulo 1, versículo 18, da própria carta aos Efésios, ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. A Escritura nos diz que Jesus, Filho de Deus, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e a palavra de Deus fala que ele reúne depois os seus discípulos na grande comissão, e ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Então é desse poder que o crente precisa se revestir, não é por mérito próprio, não é por questão de ética moral que eu vou resistir ao diabo, do tipo, não, agora eu estou sendo uma pessoa justa, eu estou sendo uma pessoa santa, não, mas é no próprio poder de Cristo, ou seja, eu me revisto dos méritos do Senhor Jesus, na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. A Escritura nos diz que ao se assentar à direita de Deus, tudo foi colocado debaixo dos pés de Cristo, não somente os homens que um dia serão julgados por ele no grande tribunal, no juízo final, mas também os espíritos, anjos bons, que ele envia a favor do seu povo, mas também anjos caídos, no qual nós chamamos de demônios. Então o crente ele se fortalece desse poder, do mérito do Senhor. E Paulo vai usar uma figura para poder ilustrar esse poder. Como é que eu me visto disso, né? Como é que eu me revisto, me fortaleço disso aí? Então no versículo 11, no capítulo 6, versículo 11, ele vai usar então a figura de uma armadura, né?
Versículo 11 ele diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Acredito que Paulo esteja usando a figura aqui, a armadura que ele está usando para ilustrar o poder do Senhor, do soldado romano. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele era um preso político, estava preso em Roma e acorrentado a um soldado, né? Ele, naquela época não existia tornozeleira, né? Então, para que eles não fugissem, soldados romanos eram acorrentados na perna para que eles não pudessem escapar. Então, Paulo vai usar a figura da armadura de um soldado romano para descrever esse poder que o crente tem que se revestir para confrontar esses espíritos, que mais cedo ou mais tarde, cada um de nós pode passar por isso. Seja na igreja, em um momento que nós estivermos orando, uma pessoa cair aqui, ou até mesmo dentro de um lar, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, irmãos. Então o crente, ele se veste dessa armadura, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui ele já introduz quem é o inimigo do povo de Deus. Há um ser específico que a Escritura denomina ele, chama ele no Novo Testamento especificamente, de diabo. A palavra diabo, na sua língua original grega, diabolos, significa acusador ou opositor. E é isso que o diabo faz contra os filhos de Deus neste mundo. Ou seja, viver a vida cristã, a santificação, lidando somente com, se fosse lidar somente com os pecados interiores, com as nossas falhas, até que iria ser mais fácil. Mas há um inimigo direto que vai usar pessoas, vai usar situações para armar ciladas contra o povo de Deus, justamente com o propósito de fazer você cair. O objetivo do diabo não é tirar o seu dinheiro, nem muito menos a sua saúde, mas é mudar o seu entendimento em relação a Deus, para que você venha se afastar do caminho do Senhor. E para isso ele usa ciladas, ele arma ciladas, né? Ele usa métodos. Acho que um dos maiores exemplos disso está na última ceia do Senhor Jesus, quando ele se reúne com os discípulos para celebrar a última ceia e ao mesmo tempo instituir ela para a igreja. A palavra de Deus fala que Judas Iscariotes come um pedaço de pão e imediatamente o diabo entra dentro do corpo dele e ele sai a madrugada fora. Os discípulos, sem saberem o que estava acontecendo, pensam que Judas está indo comprar alguma coisa ou entregar alguma oferta para alguma pessoa. Judas então vai ao templo, se reúne com os líderes daquela época, os sacerdotes que se oporam a Jesus, reúne então os guardas e combina com eles e diz: eu entrego Jesus para vocês por 30 moedas de prata. E ali então se leva todo aquele destacamento, né, de soldados, e depois encontra Jesus no Getsêmani, onde ele chega e beija Jesus no rosto, e ali Jesus fala: com um beijo você trai o filho do homem, Judas. Mas o que eu quero dizer com isso? É que por detrás de toda aquela situação, daquelas pessoas, de tudo aquilo que foi maquinado, dos líderes religiosos, do lugar onde Jesus estava orando, e depois para o julgamento injusto que ele vai sofrer e por fim a sua morte, por detrás de toda aquela situação há o espírito do diabo. E é isso que o diabo faz, irmãos. Infelizmente, por detrás de algumas situações das nossas vidas, quem age é o demônio. E aqui eu não estou querendo generalizar, dizer que todo o mal que acontece nas nossas vidas é do diabo, né? Furou o pneu, é o demônio que está agindo. Não, não necessariamente. Mas há alguns conflitos que envolvem membros da nossa família, pessoas do nosso trabalho e na sociedade, em que o próprio espírito do maligno ele está atuando. Vou contar um breve testemunho. Há mais ou menos pouco mais de 8 anos atrás, quando meu pai ainda era vivo, ele foi diagnosticado com uma infecção que atacou os órgãos internos dele, e
pegou parte do rim dele e o rim então começou a parar de funcionar. Ele foi internado. Na época eu trabalhava na Sadia, não tinha como ficar com ele. Então a minha mãe, que já era separada dele, falou: não, eu fico com o seu pai e vou cuidar dele, porque os dois eram bem amigos. E ali ela ficou com ele uns dias no hospital, até que em determinado momento, depois de 2 ou 3 semanas que ele já estava internado, bem desabilitado, um dia de madrugada ela me liga, desesperada, e fala: olha, Júlio, vem para o hospital que seu pai enlouqueceu. Eu falei: mas como assim enlouqueceu? Que ele estava usando sonda, ele colocou a mão na sonda aqui e queria arrancar de todo jeito. Eu segurei ele, chamei os enfermeiros para poder tentar segurar ele. E daí ela falou: vem, porque ele está desesperado. Só que na época eu era meio crianção, fiquei meio assustado. Daí ela estava com o celular, pegou e falou: escuta ele falando. E ele gritava desesperado mesmo. Eu falei: não, eu não vou ir. No outro dia, quando eu cheguei no hospital, eles amarraram ele estava com o braço todo roxo, e ali então ele começou a dizer que a minha mãe queria matar ele, quando na verdade ele tinha pedido um copo d'água para minha mãe. Quando a minha mãe entregou o copo d'água para ele, ele pegou no braço dela e falou assim: ó, tira essa sonda de mim. E ela falou: não, não posso. Ele colocou a mão e queria puxar aquilo de uma vez, para rasgar mesmo. Ali a minha mãe percebeu que tinha algo diferente. Ela chamou os enfermeiros, viu ele. Para vocês terem uma ideia, teve que ter 2 enfermeiros para segurar ele e não conseguia. Aí tiveram que amarrar ele. Ele estava completamente desabilitado, irmão. Já fazia dias que ele não comia, fraco mesmo. Depois daquilo ali, que aconteceu aquilo, a minha mãe foi embora, não pôde mais ficar com ele. Então ele começou a acusar a minha mãe, que a minha mãe tentou matar ele. E ali houve toda uma discórdia. Os parentes deles, né, os irmãos deles se levantaram contra nós. Quando eu cheguei no hospital para poder ver o meu pai, que eu vi ele todo roxo ali, depois que ele recobrou a consciência, o meu pai não era o meu pai. Era uma outra coisa que estava ali, mas não era o meu pai. Era um ser diferente, não falava as mesmas coisas que o meu pai falava. E em determinados momentos, a face dele, a forma dele se expressar era como se fosse de um animal. E ali houve todo aquele rolo. Os parentes do meu pai todos se levantaram contra nós, pensando que a gente queria que ele morresse, para a gente ficar com a herança. Depois de passado aquela tormenta toda, meu pai saiu do hospital, isso já depois de 1 mês, e a minha mãe já não falava mais com meu pai. Em um determinado dia, nós estávamos na Maripá, aqui no posto de combustível. Eu estava com meu pai abastecendo o veículo. Nisso chegou a minha mãe com o meu padrasto, também para abastecer os veículos deles. E nisso a minha mãe veio e falou: não, eu vou cumprimentar o seu pai igual. Quando ela chegou para ele, deu boa tarde, pediu para ele, falou: ó, José, tudo bom? A primeira pergunta que ele fez para minha mãe foi o seguinte: por que você não foi mais lá em casa? Aí minha mãe falou: mas foi você que me acusou de querer te matar? Por que você está dizendo isso? Ele não se lembrava de mais nada. Tudo aquilo que aconteceu dentro do hospital, aquele conflito todo que gerou daí entre as famílias, né, a minha mãe contra os parentes dele, ele não se lembrava de nada. E aquilo passou. Depois, no outro dia, minha mãe já foi na casa do meu pai de novo e nos reunimos normalmente. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Por detrás de algumas situações há o espírito do diabo. Hoje eu creio de uma forma plenamente convicta que a situação, a cena que aconteceu conosco há mais de 8 anos atrás, era o espírito do maligno, infelizmente. E ele usa, irmãos, qualquer pessoa que não tiver alinhada ao propósito de Deus, está à mercê do poder dele. Então, como o crente lida com isso? Então Paulo ele diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, ou seja, eu vou permanecer firme quando esses momentos acontecerem. Versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
a luta de um cristão não é uma luta física, né? A gente não usa o corpo para poder, né? Tem aquele argumento que as pessoas, aqueles meio crentes, vamos dizer assim, usam assim: não, eu sou crente, mas a minha mão não é, né? Já ouviram isso? Mas isso não é verdade, irmãos. Qualquer cristão sabe qual é a luta, ou deve saber qual é a luta dele. Não é contra pessoas de carne e sangue, mas sim contra poderes, há seres maiores do que nós em força, que se levantam diretamente contra a igreja. Não é contra seres humanos, mas contra demônios. Não é contra pessoas comuns, mas contra seres mais poderosos do que nós. E também não é em lugares geográficos, mas nas regiões espirituais. Às vezes a gente ouve relatos, por exemplo, de casa mal assombrada, né? Ah, você ouviu ali e tal. Irmãos, eu creio mais em pessoas mal assombradas do que em casa mal assombrada, porque são pessoas, infelizmente, que atraem o mal e que dão liberdade para que os espíritos venham agir. Infelizmente, se as pessoas não se posicionarem, os espíritos eles vão agir mesmo. Como diz Lutero, né? Ou Deus está montado em você, ou o diabo está montado em você. Não tem o meio termo de alguém estar em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. E é contra esses seres que o crente tem de lidar, tem que lutar, às vezes, diretamente. No versículo 14, Paulo então ele vai descrever as peças dessa armadura, no qual ele já tinha dito no versículo 10, que o crente ele tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e que agora ele vai usar a figura da armadura de um soldado romano para representar as virtudes, os méritos do Senhor Jesus, que eu tenho que me fortalecer para contra-atacar ou me proteger desses espíritos que se levantam diretamente contra a igreja. E Paulo ele começa dizendo assim, versículo 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto era aquela peça que o soldado romano colocava para poder não só segurar suas calças, mas também o avental e também para prender aquele colete. E também ele colocava a espada, né, para ser pendurada ali. Paulo começa descrevendo uma das virtudes do Senhor Jesus, né, no qual ele fala cinto da verdade, que o crente tem que colocar, o crente ele tem que vestir isso. Mas que verdade é essa? Não é uma verdade aqui como uma qualidade ética moral, irmãos, mas é a verdade de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus ele fala: se de fato vocês são meus discípulos, são meus seguidores, vocês creem em mim, vocês vão permanecer na minha palavra, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É dessa verdade que o crente tem que vestir. E Paulo provavelmente usa esse elemento, essa peça do cinto do soldado romano, para descrever que, da mesma forma em que o cinto ele prende o restante da armadura de um soldado romano, assim a verdade de Cristo ela vai prender o restante das virtudes ou do poder que nós devemos vestir ou se revestir, que ele fala a partir do verso 14, quando ele diz: cinjam-se com o cinto da verdade, no qual é a peça inicial que eu coloco, vamos dizer assim, para segurar o restante desses elementos que compõem a armadura. E ele diz também no próprio verso 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Couraça é aquele colete, né, de ferro que o soldado romano colocava sobre o seu peito para proteger os órgãos vitais, coração, pulmão, etc. E Paulo usa isso para descrever a justiça como um elemento para eu me proteger desses espíritos. Mas que justiça é essa? Eu acho interessante, em Romanos, capítulo 8, coloca lá para mim, por cima. Romanos 8, versículo 33.
Paulo faz uma pergunta: quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Lembra que o papel do diabo é justamente isso, fazer acusação. Ele reivindica algo que você faz ou que você fez, e aí levanta uma acusação contra você. Aí Paulo faz essa pergunta: quem fará? Os seres humanos? Talvez no dia do juízo, algumas pessoas podem se levantar contra nós e falar o seguinte: não, essa pessoa não pode ser salva, olha os pecados que ela cometeu. Mas qual é a justiça que eu uso como uma couraça para poder me proteger? A justiça meritória de Cristo, aquilo que Ele conquistou na cruz quando Ele morreu para tirar os meus pecados e me justificar mediante a fé. Ou seja, a justiça de Cristo, ela funciona como uma couraça que vai me proteger desses espíritos que vão querer reivindicar alguma coisa contra mim ou contra nós, em relação àquilo que eu fiz ou deixei de fazer. É mediante o mérito de Jesus. E ele continua dizendo, versículo 15, depois de falar da couraça da justiça, aí ele fala: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Provavelmente Paulo está se referindo aqui àquela semibota que o soldado romano colocava antes de ir para o campo de batalha. O soldado romano colocava aquela bota, caso os inimigos fossem colocar pedaços de ferpa ou metal, para que ele não viesse a distrair, pisar ali em falso e ali ser derrotado pelo inimigo no campo de batalha. Paulo usa essa figura para descrever que o cristão ele tem que ter os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, que eu acredito que se refere a compartilhar a mensagem de Cristo, que ao fazermos isso, nós não venhamos a distrair a nossa caminhada e avançamos rumo à posição do inimigo. Da mesma forma em que o soldado romano estava no campo de batalha e não era distraído por esses elementos, assim também o cristão, por meio da mensagem do evangelho, por meio do seu próprio caminhar, que ele proclame a verdade de Cristo. E isso não precisa ser feito como alguns fazem aí, de chegar em casa, bater na porta e tal. E eu não estou dizendo isso para ser contra, não. Mas eu acredito que a melhor forma de nós proclamarmos a mensagem do evangelho do Senhor Jesus é o nosso próprio caráter, a forma que eu vivo, né, na família, em tudo, na sociedade. Como diz o reverendo John MacArthur, que para alguns ímpios, a única Bíblia que eles irão ler vai ser a vida do crente, vai ser a vida do cristão. Então, às vezes a pessoa fala: vamos para a igreja. Não, manifesta você mesmo como a igreja de Cristo, né? Você tem que ler a Bíblia. Não, deixa então a pessoa ler o seu comportamento. Ali então ela vai ver se de fato você é de Deus ou não é. Versículo 16. Versículo 16, o apóstolo Paulo vai descrever outra peça da armadura do soldado romano, no qual ele está usando essa figura de linguagem para descrever o poder que o cristão tem que se revestir. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Durante o campo de batalha, soldado romano, os inimigos, né, alguns inimigos dos soldados romanos, atiravam flechas, e alguns deles pegavam a ponta dessa flecha, envolvia com um pedaço de pano, acendia o fogo e atirava. Então, mesmo que o soldado estivesse se protegendo com o escudo, se ele atingisse ali, pegava fogo e já era. Então, o soldado estava desprotegido. Mas alguns soldados romanos, o que eles faziam? Parte do escudo deles era envolvida com pedaços de peles de animais ou couro. O que eles faziam? Eles umedeciam aquilo na água. Caso os inimigos com essas setas, né, essas flechas inflamadas, atirassem, quando acertasse no escudo, aquele fogo era apagado. Então ele ainda poderia continuar o escudo como um instrumento de defesa. E Paulo usa essa figura para descrever
que a defesa do crente contra os espíritos, contra o diabo, contra os seus anjos, é a fé. Mas qual fé? Não é a fé, aquela fé como se fosse uma força positiva, do tipo, o Brasil está perdendo de 7-1 e eu creio que vai dar certo, o Brasil ainda vai ganhar. Não é essa fé, não. Como se fosse uma energia positiva. Não, eu estou jogando e vai dar certo. Não, mas é o objeto que eu creio. Ou seja, eu creio naquilo, então vai dar certo. É onde eu coloco a minha fé, onde eu deposito a minha fé. É aquilo ali que vai me proteger. Eu acho interessante, primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, primeira carta de João, versículo 5, ou melhor, capítulo 5, versículo 4, que é uma passagem que eu acho bem interessante para descrever qual é a verdadeira fé, que de fato vai proteger o cristão, não só contra os espíritos, mas também contra o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a fé no quê? Coloca no outro versículo. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O que vai me proteger mesmo é a verdadeira fé em Jesus. Ou seja, eu não preciso, como algumas religiões ensinam, e eu vinha de uma tradição assim, de objetos, um crucifixo, água benta, óleo ungido, vou consagrar aqui o lugar, porque daí o diabo não vai passar de jeito nenhum. Não, irmãos, a gente não precisa disso aí. A gente precisa do poder do Senhor, é daquilo que Ele conquistou, é do mérito dEle, é aquilo que Ele conquista, eu creio e me revisto disso, ou seja, é atribuído a mim, é imputado sobre mim. Então a fé verdadeira em Cristo, ela funciona como um escudo, quando eu sou convicto no Senhor e na sua obra. A outra peça que ele vai descrever, está no verso 17, diz assim: usem o capacete da salvação, eu vou pular essa parte aqui, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui o próprio Paulo já interpreta a passagem dizendo que, ele vai descrever a última peça, e que é a única também que o crente pode usar como uma arma de ataque, que é a palavra de Deus. E um dos maiores exemplos disso é quando Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto, onde ele está há 40 dias jejuando, e o próprio espírito do demônio vem tentar ele, e ali o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Qual é a arma que Jesus usa para refutar ou contra-atacar o diabo ali? A palavra de Deus. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois o diabo leva ele ao pináculo do templo e fala: lança-te daqui. Daí é o diabo que usa a palavra, só que de uma forma distorcida, corrompida, e ele fala: lança-te daqui, porque aos teus anjos dará ordens para que você não venha tropeçar em nenhuma pedra. E aí Jesus de novo usa a arma de Deus, que é o que? A palavra. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a arma que o crente vai usar contra esses espíritos é a palavra de Deus. Tem como, irmãos? Não é argumento falacioso. Um exemplo é mais ou menos assim: em determinado momento da sua caminhada você vai ser tentado, e aqui eu não preciso descrever literalmente um espírito ali materializado na sua frente, o diabo e tal, mas haverá momentos em que nós somos tentados pelos nossos próprios pecados, na nossa mente, no nosso coração, por aquilo que eu vejo, por aquilo que uma pessoa fez contra mim. Então aquilo gera uma tentação, só que eu estou sendo tentado, eu não caí ainda, não pequei ainda. Como é que eu vou lidar com isso? A palavra de Deus. E quem vai empunhar isso é o Espírito, como uma arma. Só que não é uma arma que mata, é uma arma que dá vida, e é para nós mesmos. Então a arma que eu uso, que nós devemos usar para poder lidar contra o espírito do maligno, e não só ele, mas também os nossos pecados internos, é a palavra de Deus.
E por fim, já encerrando quase, Paulo diz no verso 18 assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Alguns entendem que para que nós venhamos nos fortalecer no poder do Senhor, vestir essa armadura que Paulo usa como uma figura para descrever o poder do Senhor, eu tenho que orar. Mas eu acredito que Paulo ainda está continuando a metáfora da armadura, não só do soldado romano, mas também do combate do soldado romano. E por que eu acredito que essa é a interpretação mais correta? Porque ele diz no versículo 18 assim, que nós devemos orar no Espírito, tendo isso em mente. Tendo o que em mente? A realidade da batalha espiritual. A realidade que há espíritos que atuam em algumas pessoas, que usam algumas situações e que buscam armar ciladas para que nós venhamos tropeçar, para que nós venhamos falhar e desviar o nosso caminho do Senhor. Então ele fala: orem no Espírito, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Coloca aquela outra. Por que eu acredito que Paulo ainda continua a metáfora? O soldado romano no campo de batalha, se ele tivesse sozinho, praticamente ele estava vulnerável a alguns inimigos que fossem atacar ele. Então, durante o campo de batalha, as tropas romanas, eles faziam uma formação que alguns denominam de formação tartaruga, né, ou outros nomes, e ali o que eles faziam? Eles cobriam uns aos outros para não sofrer ataques, né, por detrás dos inimigos que vinham. Então eu acredito que da mesma forma em que os soldados romanos eles cobriam uns aos outros no campo de batalha, o crente que intercede uns pelos outros, ele também está cobrindo a retaguarda do seu irmão. E eu acho interessante isso, porque uma vez eu fui no Betiaba, o pastor conhece, pastora Sônia, que é a coordenadora lá, que é um centro de reabilitação para pessoas com dependência química e relacionadas à bebida alcoólica, droga, e ela conta um testemunho bem interessante antes da conversão dela. Ela fala que foi com o marido dela fazer um serviço num centro espírita, e quando ela chegou no local, a pessoa lá que ia fazer o serviço não conseguia olhar para ela, era insuportável olhar para ela. Falou assim: eu não sei quem é você, mas tem uma luz muito forte em você. E ela falou assim: mas como assim? Não estou entendendo. E ela queria fazer o serviço igual, e a pessoa, por não conseguir ver olhar para ela por causa dessa luz que estava nela, o bruxo lá, falou assim: não sei quem é você, mas tem alguém que está orando muito forte por você. E ali ela não conseguia falar com o bruxo. O que ela fez? Ela pedia para o marido dela ficar como intermediário da situação. Então ela falava com o marido ia lá e falava com o bruxo. Tempos depois, ela foi descobrir que quem orava por ela era a mãe dela e a igreja que a mãe dela congrega. Ou seja, sem ela saber, havia uma proteção muito grande sobre a vida dela. E é isso que o crente deve fazer. Eu até agradeço os irmãos aí que sempre têm permanecido fiéis nas quinta-feiras aí, a gente não está podendo participar, de estar orando por nós. Porque a oração, ela tem esse poder, irmãos. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, não tem forças para orar, não tem forças nem para poder vir na igreja, mas a intercessão do seu irmão funciona como uma cobertura para que esses espíritos malignos não entrem nem na vida dela e nem na vida da família dela. Eu creio nisso, irmãos. Versículo 19: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer.
Paulo agora ele encerra pedindo oração para si mesmo. Por que Paulo pede? Paulo está preso em Roma como um preso político, acorrentado, e ele se declara como um embaixador do reino. Um embaixador não podia, em hipótese nenhuma, um representante de um reino está preso. E Paulo é o representante, o embaixador do maior reino de todos, que é o reino de Jesus. Mas por que Paulo pede para orar por ele? Porque Paulo sabia que por detrás do imperador romano, por detrás de toda aquela situação que armaram contra ele, havia o espírito do diabo. E é assim até hoje, irmãos. Por detrás de alguns governos, por detrás de alguns poderes, quem atua é o diabo. Por detrás de falsas religiões, e algumas até inclusive que se denominam cristãs, é o espírito maligno que atua. E como é que o crente vai lidar com isso? Somente vestindo a armadura de Deus, o poder do Senhor Jesus. É a única maneira que eu posso me proteger e ao mesmo tempo contra-atacar esses espíritos. Como eu disse, eu falei no início, eu jamais imaginei que um dia fosse viver isso pessoalmente, né? Onde espíritos malignos fossem usar algumas pessoas não só para se levantar contra a minha vida, e que eu também, de uma forma inesperada, fosse ser chamado para poder orar por uma pessoa lá, o demônio ali. E o demônio reconhece, irmãos, ele sabe quem é de Deus e quem não é. Ele sabe quem é uma ameaça para o inferno e quem não é. E a única maneira de nós confrontarmos esses espíritos, esses seres que usam pessoas, usam situações e que têm por objetivo final enganar o crente para que ele venha desfalecer na fé, é eu me vestindo desse poder do Senhor, aquilo que ele conquistou. Ao se assentar à direita de Deus, está sujeito os anjos e os demônios, os espíritos. É a única maneira. Eu não preciso de, como alguns fazem aí, campanha, nada. Não precisamos disso. Precisamos nos submeter à vontade do Senhor e nos fortalecer do poder do Senhor Jesus. Amém?